expressão silly season foi usada pela primeira vez em 1861 no Reino Unido para descrever o vazio noticioso do verão. A verdade é que já todos ouvimos esta expressão, silly season, certo? Mas na era das redes sociais, será que essa pausa ainda existe ou vivemos numa silly season permanente? Vamos pensar sobre isso neste episódio do É Comunicar que nos entendemos. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Hoje vamos então abordar um fenómeno com mais de 160 anos. É verdade, a Silly Season. A expressão foi publicada pela primeira vez no semanário britânico Saturday Review em 13 de julho de 1861. Nessa altura, designava-se o período de verão em que o Parlamento estava encerrado, as redações enchiam o espaço com notícias leves e curiosas, assim, notícias um bocadinho mais tontas, como a própria palavra silly quer dizer. Em Portugal, a adoção deste termo é mais recente, surge ali esporadicamente na imprensa nas décadas de 1970 e 1980 e só se populariza mais nos anos de 1990. Mas será que em pleno século XXI esta pausa sazonal ainda faz sentido? Ainda estamos em agosto e, portanto, vamos pensar aqui um bocadinho sobre este tema. Então, no Reino Unido, a pausa política do verão, como eu referi atrás, deixava as páginas dos jornais, em papel, obviamente, mais vazias dos temas do Estado e também dos temas da economia e das empresas. Então, o termo silly season foi criado com ironia, lá está, para criticar o quê? O excesso de histórias muito excêntricas publicadas nesse período. Eram histórias que noutra altura do ano qualquer, obviamente, ou à partida, não seriam nunca notícia. Então, exemplos históricos incluem relatos de monstros marinhos que foram avistados, plantações em formatos invulgares, enfim, peças reais ou notícias reais que foram publicadas na imprensa no século XIX. Portanto, e como é que isto chegou a Portugal? Como eu referi atrás, foi um bocadinho mais tarde, portanto, a cultura jornalística portuguesa sempre reconheceu que agosto tinha menos política, menos economia e mais curiosidades. No entanto, a expressão em inglês só aparece de forma esporádica em crónicas e artigos de opinião nos anos 70 e 80. E é nos anos 90 que Silly Season se torna de uma forma mais massificada de uso corrente nas redações e no discurso mediático, acompanhando, por exemplo, a abertura de Portugal à informação internacional e à globalização do vocabulário jornalístico. Nos anos 2000, os sites dos jornais começam a publicar atualizações diárias, mesmo em agosto, e a partir de 2010, com o Facebook, o Twitter e depois o Instagram e o TikTok, deixou de existir, na verdade, um vazio noticioso, ou seja, qualquer utilizador pode lançar uma história viral a qualquer momento. Ou seja, qual é aqui o resultado? O tipo de notícia leve, insólita ou sensacionalista que antes aparecia maioritariamente em agosto, na realidade passou a surgir o ano inteiro. E então, apesar desta mudança, e é um bocadinho esta a reflexão que quero partilhar aqui convosco e também saber a vossa opinião, obviamente, é que as análises de conteúdo feitas a jornais portugueses mostram que em agosto há efetivamente mais peças sobre turismo, lazer, fenómenos naturais, infelizmente como incêndios e outros, e algumas tradições e algumas festas tradicionais, mas essas peças tradicionais já não dominam sozinhas e existem ou coexistem com polémicas efêmeras e virais que surgem todos os dias do ano e não só apenas aqui neste que era o rico mês de agosto, conhecido como o famoso mês da Silly Season. Então,
em termos de comparação, antes da era digital havia, por exemplo, reportagens sobre a Romaria da Agonia em Viana do Castelo ou a cobertura do maior tomate do país, e depois das redes sociais o que é que verificamos? Essas coberturas não deixam de existir, continuam obviamente a acontecer, mas as hashtags virais, os rumores das transferências no futebol, os vídeos de segundos que se tornam notícia sem contexto, tanto em agosto como em novembro ou em qualquer altura do ano acontecem. Ou seja, o que nós vemos é o maior número de notícias silly ou um bocadinho tontas ou que numa situação normal e antes das redes sociais não seriam notícia, não teriam tanto espaço noticioso, e que na realidade hoje têm, e é não só em agosto, mas sim durante todo o ano. Ou seja, a pausa informativa de agosto existe, mas está aqui rodeada por um fluxo permanente de conteúdos virais, ou seja, a época silly ou parva tornou-se parte de alguma forma da rotina informativa, e isso coloca-nos aqui um desafio: filtrar o que é relevante e resistir à tentação de viver num scroll infinito de notícias leves. Elas fazem falta, fazem parte, temos que conviver com elas, é certo, têm mais espaço, mas há que dosear aqui o consumo desta informação. Mas quero também que me dê o seu feedback. Tem sentido esta tendência de, ao longo de todo o ano, verem nos formatos noticiosos, tanto televisivos como na imprensa, o maior número de notícias que, se olharmos e tentarmos há uns anos atrás, elas não aconteceriam ou não seriam notícia com tanta facilidade, e sim, tem que ver com as redes sociais e com o que é viral nas redes sociais, não é verdade? Mas fica aqui a aguardar o seu feedback sobre este tema. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!